Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando você está vendo isso. Eu sou o Thomas, professor de Física 2 de vocês. A gente vai para a segunda parte da nossa aula, né, de revisão. E aí o papo que a gente teve na primeira sobre a prevenção e sobre os cuidados que vocês têm que ter se mantém, tudo bem? Acho que cada vez mais pessoas estão aderindo aí a essa nova regra temporária de se distanciar socialmente, o que é importante, tá? Então, nessa segunda aula nossa, a gente vai tratar sobre o efeito fotoelétrico, né? E talvez seja a parte mais importante aí, inicial dessa mudança da física clássica para a quântica, tudo bem? Então, o Einstein, ele conseguiu usar as ideias postas pelo Planck para contribuir numa resolução de um problema que estava nos atrapalhando bastante. Vamos lá. Bom, então a gente segue, né, falando sobre as origens do efeito fotoelétrico, certo? O Hertz, em 87, né, o Hertz, famoso pela unidade de medida de frequência, que foi dada em homenagem a ele percebeu que as descargas elétricas eram facilitadas quando a gente intensificava eram facilitadas e intensificadas quando a gente iluminava os eletrodos que estavam recebendo ou emitindo elétrons. Então, né, por exemplo, aqui você tem o coletor de elétrons, aqui você tem o emissor, né, uma bateria, então a corrente está fluindo, passando pelo amperímetro, chegando nessa placa emissora, aqui no meio você tinha um vácuo, né? E aí ele estava bombardeando esse emissor com luz azul, né, incoming blue light. Ele estava botando luz azul em cima dessa placa. E ele via dois resultados diferentes. Quando ele não tinha luz azul, você tinha uma menor emissão de elétrons do que quando você tinha a luz azul. Ou seja, luz, né, onda eletromagnética, ondas eletromagnéticas e os elétrons tinham alguma relação aí, certo? Então, a partir dessas origens, a gente começou a ter a ideia disso. O Hawkes, em 88, ele obteve a emissão dos elétrons simplesmente por iluminar a superfície de outros metais. E aí, né, a partir disso, a gente observou essas quatro características. O que é importante? Então, antes, o Hertz ele tinha uma bateria, tinha uma corrente elétrica, ele estava facilitando a passagem de corrente. O Hawkes, agora, num metal isolado, sozinho, estava jogando luz e retirando elétrons desse metal, né? São duas coisas diferentes, tá? Bom, então essas quatro características, elas vão ser determinadas pela essa emissão praticamente instantânea dos elétrons, tá? Então, ao iluminar a placa, você instantaneamente consegue retirar elétrons dela. Você também tem que essa emissão fotoelétrica, e aí é um fator importantíssimo, ela não depende da intensidade da luz, ela depende da frequência. Então, você pode ter uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente, da intensidade que for, se ela não tiver frequência alta o suficiente para retirar elétrons, ela não vai retirar. A terceira aqui, né, e a gente chama essa frequência mínima de frequência de corte. Né? O aumento da frequência, a gente tem um aumento na emissão, e a energia cinética dos elétrons emitidos é uma função linear crescente, e essa função a gente já tratou, né? A gente só está revisando, certo? Bom, vou passar esse vídeo aqui do Mago da Física. O vídeo chama-se Efeito Fotoelétrico, uma proposta, está tapado aí, mas é qualitativa, certo? Com esse vídeo, ele traz uma demonstração das diferenças entre duas frequências e duas cores. Então, inicialmente, né, ele está pegando aqui um material fluorescente e ele está passando uma luz vermelha nele e você vê que nada acontece. A verde também, você não tem nenhuma reação, né, basicamente. E ele vai pegar uma luz azul, né, quer dizer, a luz azul de maior frequência. Então ele foi crescendo as frequências, do vermelho para o verde e agora o azul. O azul, por ter frequência maior,
a gente tem esperança que aconteça algo. O que vai acontecer? Ele passa no papel normal, né? A parte fluorescente é só essa que já dá para meio que ver. E aí quando ele passa no papel fluorescente, ele consegue, né, fazer uma liberação de luz ali, né, desse material muito forte. Ele escreve, acho que o Mago da Física e tal. E aí, para a gente perceber a diferença, né? Se você não tiver a frequência necessária, não consegue retirar elétrons desse material. Tudo bem? Bom, o que o Einstein usou então da teoria de Planck para explicar, né? Primeiro a gente fala da teoria clássica, né, que fala desse acúmulo de energia, até referindo ao exemplo que eu fiz lá da caixinha sendo empurrada. Se a gente ficar o tempo suficiente iluminando uma placa, né, a explicação clássica, por exemplo, com uma luz vermelha, o elétron, uma hora ou outra, tem que ser arrancado, porque ele vai ficar acumulando essa energia. Então, essa proposta tratava a energia como uma grandeza contínua, né, o que a gente discutiu. A placa, um corpo, né, um bloco, está lá. Eu começo a aplicar força nele. Ele começa a ganhar energia aos pouquinhos até que ele ganhe energia suficiente para se movimentar. Isso para a gente não funciona quanticamente. Funciona classicamente, tanto que a gente estuda até hoje. Mas não quanticamente, tá? E se a gente aumenta a intensidade da radiação incidente, não a frequência, a intensidade, os elétrons deveriam sair com maior energia cinética, ou seja, se eu, ao invés de uma lâmpada incandescente, tivesse 5, 10 iluminando a placa, eu deveria retirar mais elétrons. Fato é que eu não retiro nenhum. Então, nossa discrepância aí com a física clássica estava posta, né? A diferença experimental da teoria. Entretanto, né, experimentalmente, essas afirmações se mostravam equivocadas. Por isso, Einstein usou a teoria quântica de Planck para explicar essas diferenças. Então, vamos lá. Quais são as explicações de Einstein para o efeito fotoelétrico? Ele fez 3 postulados. Primeiro, a luz é formada por pacotes de energia, cada um transportando uma energia HF, a energia quantizada, né? Esses pacotes foram chamados de os quanta de luz. Em 1926, o Gilbert Lewis chamou, né, deu o nome de fótons, que é o que a gente usa mais hoje em dia. Mas quanta de luz também está certo. Segundo, os fótons são sempre emitidos ou absorvidos integralmente. Então você não tem meio fóton, 0,3 fóton, 0,25 fóton. Não existe isso. Ou você emite ou absorve o fóton integralmente, ou ele não acontece, né? Você não tira energia dele. Então, ou é 100% ou não tira. Terceira é que ao incidir sobre o metal, cada fóton transfere toda a sua energia integralmente a apenas um elétron. Parte dessa energia é usada para arrancar o elétron da estrutura a qual está ligado, né? Então, parte é para arrancar o elétron, e outra parte é para dar essa velocidade, essa energia cinética a ele. Agora, 100% da energia do fóton é usada pelo elétron. Isso também é importantíssimo, tá? Com isso, a gente chega na função trabalho, né, que é uma mínima energia necessária para retirar o elétron. A gente vai experimentalmente, bota lá uma placa de ferro, começa a iluminar e vê qual foi a mínima energia para retirar esse elétron de lá. Depois pega uma de cobre, pega uma de ouro, pega uma de latão, pega uma de alumínio e assim sucessivamente, né? Então, cada material, né, então algo que depende do material, tem uma função trabalho característica.
Se os elétrons são retirados da placa, eles possuem uma velocidade e, consequentemente, uma energia cinética. E a gente consegue calcular essa energia cinética através dessa função linear que a gente já tratou, né? Então, a energia cinética do elétron é a energia quantizada, ou seja, vamos pensar o seguinte: conservação de energia, o princípio básico da física. Energia cinética, energia total e trabalho. Ou seja, o que é a energia efetivamente usada pelo elétron? É a energia que ele sai voando, né? A energia que ele sai da placa. Então, essa é a energia cinética. Agora, ele usou essa energia cinética de tudo que foi trazido a ele, da energia quantizada de um fóton, menos do que foi necessário para tirar ele da placa. Então, é uma questão de conservação de energia, né? A energia que eu cedi, menos a energia necessária para tirar ele da placa, é igual à energia que ele sai. Não tem como criar nem destruir energia nesse meio do caminho. Certinho? Então, né, a gente tem algumas situações, né, casos específicos que eu chamei, umas situações especiais, por exemplo, para achar a frequência de corte de algum material ou de algum elétron, né? Então, essa é a menor frequência de radiação para que os elétrons saiam da placa, a frequência de corte. E aí, se é a menor possível, a gente considera energia cinética zero, porque um pouquinho acima disso, ele vai tirar elétron da placa. Então, eu vou considerar na fórmula energia cinética zero. No momento que eu considero isso, agora meu F vira um F0, né, minha frequência de corte. Passo todo mundo, né, fico aqui isolado, F0, que é o que eu quero descobrir. Mudo o sinal de todo mundo, passo o H dividindo. Essa é a minha frequência de corte. Sempre, para qualquer situação. Função trabalho dividido pela constante de Planck. Mas eu posso perguntar também para achar o comprimento de onda de corte. E aí, o comprimento de onda de corte, né, para esse menor comprimento de onda de radiação para que os elétrons saiam da placa. É muito mais fácil para a gente medir qual é a cor ou a intensidade da luz pelo comprimento de onda e não pela frequência, tá? Por exemplo, a gente tem do espectro visível lá, famoso, a gente sabe que vai mais ou menos de 400 a 700 nanômetros. Então, a gente sabe o comprimento de onda. Isso eu vou também disponibilizar para vocês daqui mais para frente, que é a tabelinha das frequências dos comprimentos de onda, para vocês saberem quais as cores estão sendo trabalhadas, certo? Mas o mesmo processo, eu só vou trocar agora a frequência usando, né, a velocidade da luz. Então, V é igual a lambda F, formulinha clássica aí da ondulatória. Só que ao invés de V, eu uso C, que é a velocidade da luz, né, ondas eletromagnéticas. E aí eu vou fazer uma mudançazinha, né? Vou pegar esse F, deixar isolado, aí eu passo lambda dividindo. No final, se eu for trocar na fórmula, vai ficar H vezes C sobre lambda, é igual a ômega. Para eu achar o lambda de corte, chamo a energia cinética de zero, o lambda vira lambda zero, passo todo mundo para o lado, passo multiplicando, passo dividindo, no final eu vou ficar com o ômega zero igual a HC sobre trabalho, né, sobre W. Também constante para todos os materiais, certo? Então esses são os casos mais específicos aí. Tem dois desses videozinhos aqui que eu estou disponibilizando também. Um do efeito fotoelétrico daquele canal Universo Narrado, que eles também fazem uma explicação geral e boa, né, bem lúdica. E do experimento do efeito fotoelétrico lá do canal Física Universitária, que inclusive eu já mostrei em sala, né, mas é bom vocês terem acesso também, certo? Com isso, né, junto com os exercícios que a gente já tinha feito em sala de aula, vai agora uma lista de exercícios sobre física quântica e efeito fotoelétrico, para vocês treinarem, tentarem fazer. Eu ainda não vou passar a ficha resumo que tem no final do capítulo do módulo 23, vou deixar um pouquinho mais para frente, talvez seja a nossa revisão para a prova. Então, vou passar essa lista externa, vamos dizer assim, para vocês irem treinando. Quem quiser, né? Acabei a lista externa, tô pocando, tô bem.
Tranquilo, então. Vai lá, faz a ficha resumo, não tem problema nenhum. A ficha resumo não está indo com gabarito, mas eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais para frente resolvendo essa lista de exercícios, tá? Que eu estou passando. Então essa lista já vai com gabarito, já vai sem gabarito, perdão. Vocês fazem, de repente vocês guardam esses valores aí, né? Se vocês quiserem imprimir, se não pode fazer online mesmo. E aí guarda esses valores e mais para frente eu vou mandar uma nova apresentação comigo resolvendo essas questões, tá? Para vocês não se apoiarem muito no gabarito. Façam exercícios, quebrem um pouquinho a cabeça. No mais é isso, né? Eu espero que todos estejam bem aí, se cuidando. Qualquer coisa estamos aí, meu e-mail está no começo das duas apresentações. Vocês podem me mandar qualquer dúvida, tudo bem? E a gente se fala. Valeu!